Tarde, minha amiga. Obrigado, Londrina. Obrigado, região. Obrigado a você que nos deu a vice-liderança absoluta de audiência no horário. Saiu a pesquisa Ibope, a pesquisa de audiência das emissoras de TV, medida pelo Cantar Ibope. E o balanço geral é vice-líder absoluto em audiência. E eu tenho que agradecer a você, meu amigo. Eu tenho que agradecer a você, minha amiga, que todo dia está aqui com o Juliano. Todo dia está aqui com a equipe da RIC. Para informação, para prestação de serviço, para ter as principais notícias do dia de um jeito diferente. Eu não me canso de dizer, a tua companhia é algo muito especial. E quando nós recebemos ontem os resultados dessa pesquisa, a gente ficou de verdade. Nós ficamos extremamente felizes porque a gente está trabalhando duro nisso já há muito tempo, tá? Eu tô aqui em Londrina já há 3 anos e meio. O Grupo RIC já está aqui há mais de uma década, sempre pertinho de você. E essa vice-liderança é fruto desse trabalho, de uma equipe de mais de 50 pessoas que 24 horas por dia pensa em fazer jornalismo, pensa em levar informação com ética, respeito e responsabilidade para você. Eu quero dividir a conquista da vice-liderança com você que está aí do outro lado, com toda a nossa equipe aqui, todos os departamentos, todo mundo junto, para levar até você o Balanço Geral todos os dias, para levar esse programa que tem 2 horas e 40 todo dia. Você tem ideia do que é isso, gente? Você tem ideia do que é saber que você está juntinho com a gente? Eu queria de verdade que agora, você, através do 99210893, aplaudisse a você que está junto com a gente. E se eu puder pedir, a gente da nossa equipe, a galera que faz esse balanço, bota aqui, Anne, 99210893, eu quero você comigo. Pode mandar coraçãozinho, pode mandar aplausos, pode mandar beijinho, o que você quiser. É hora da gente comemorar. Essa vice-liderança é sua, essa audiência é sua. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está com a gente todo dia aqui na RIC, você que se liga no Balanço Geral de segunda a sexta-feira, sempre a partir de 10 para meio-dia. Eu vou liberar o WhatsApp aqui, gente, e de verdade, eu quero começar essa sexta-feira de um jeito diferente. É claro que a gente tem muita notícia, é claro que a gente tem muita informação aqui, mas eu queria de verdade começar com você do outro lado, porque saber que você está aí é um combustível para que a gente siga cada vez mais forte, buscando fazer um programa cada vez melhor. Divide a tela aí, é o povo junto com a gente, 99210893. Muito obrigado, tá? A direção dessa emissora, a direção da RIC, que confia a mim, a toda a nossa equipe, esse horário. E sabe que a gente está aqui disposto a seguir os princípios básicos do grupo, que são informar com ética, respeito e com muita responsabilidade. E esse respeito passa por tudo aquilo que vai ao ar nesse programa. É um programa para a família. Você não vai ter imagens aqui que vão chocar você, meu amigo, você, minha amiga. Você não vai ter imagens aqui que vão chocar as crianças, o vovô, a vovó. Esse é um programa para todos os públicos. Eu quero que você aí que conseguiu com o teu trabalho conquistar uma vida tranquila, você que de repente aí tem uma grana, não tem crime nenhum em ser rico, você trabalhou para isso. Eu quero que você entenda as notícias, mas quero que você que está aí batalhando pelo seu lugar ao sol, correndo atrás todos os dias, que você também entenda as notícias. O balanço é assim, tá? É para todos os públicos, é para você. É para todo mundo que tá sempre com a gente na TV aberta, no YouTube. Eu quero coraçãozinho, eu quero você comigo, com aplausos. Eu quero você comigo, comemorando essa conquista, que não é do Juliano, que não é só da RIC, é de você, meu amigo, é de você, minha amiga. E hoje a gente vai falar muito disso aqui, tá? Eu queria que a partir de agora você me mandasse selfies. Eu vou ficar aqui na tela, você vai pegar o seu celular e vai tirar uma selfie. Balanço geral de fundo. E você em casa, acende a luz da sala, do quarto, onde você estiver, que eu quero ver o teu rostinho. Eu quero você, meu amigo, você, minha amiga, eu quero a criançada, o papai, a mamãe, vovô, a vovó. Eu quero todo mundo nesse programa que pra nós é muito especial, tá? TV de fundo, ligadinha no balanço. E você, ó, capricha na selfie. Manda pra mim, 991210893. 991210893. São 11h56. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muita gente tentando confundir você nas redes sociais. E eu pedi ao repórter Rafael Machado para explicar direitinho a vice-liderança absoluta do Balanço Geral no horário. Eu quero que você preste muita atenção nessa reportagem. Não tem choro nem vela.
vice-líderes absolutos com a sua companhia. Enche a tela. A Cantar Ibope acaba de divulgar o resultado de uma nova pesquisa de audiência das emissoras de TV de Londrina. O balanço geral é vice-líder absoluto no horário. Para não restar nenhuma dúvida, nós vamos te explicar direitinho. Até porque tá difícil para a concorrência entender e aceitar o resultado. Sabe quando te oferecem um chinelo, mas você quer algo melhor, mais confortável, com mais qualidade? Pois é, foi o que aconteceu com a pesquisa Ibope das emissoras de TV aqui em Londrina. O balanço geral é vice-líder absoluto de audiência. Das 11h50 até as 14h30, horário que o balanço geral está no ar, a emissora do Chinelinho tem 3 programas. A RIC Record TV tem 8,4 de audiência, enquanto a concorrência tem 8,1. Se a emissora do Chinelinho quiser comparar apenas o horário que o Tribuna da M está no ar, a surra é ainda maior. Das 11h50 até as 13h40, o balanço geral tem 9,3 de audiência, enquanto a concorrência tem 8,6. O BG segue dando um show de audiência com a vice-liderança e crescimento de 14%. Além disso, temos 4% de audiência superior à emissora M. Somos mais de 178 mil corações conectados. A gente até entende o choro, mas não tem jeito. Não adianta espernear. Quem deu a chinelada foi o balanço geral. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E ó, compromisso renovado, tá? A gente segue com informação, segue com prestação de serviço, até para honrar sua companhia de todos os dias. E atenção que eu vou direto agora com